E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que fala conosco diretamente do estado do Rio Grande do Sul, também deficiente visual, baixa visão, da área de moda, também trabalha com essa questão de sustentabilidade. Vamos conversar com Daniele Borges. Daniele, boa tarde, obrigado pela atenção. É um prazer tê-la aqui, tudo bem? Olá a todas as pessoas, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar então um pouquinho sobre mim, né, da minha história e da minha trajetória. Muito obrigado. Dani, primeiramente, como nós estamos sendo ouvidos por várias pessoas, inclusive pessoas com deficiência visual, eu vou pedir para que você, por gentileza, faça a sua descrição. Sim, então, minha audiodescrição eu sou uma mulher branca, de cabelos castanho escuro, enrolados, na altura dos ombros, olhos também castanho escuro, nariz e boca médio, visto uma blusa de alça na cor preta e um short na cor vermelha. Você nasceu com a sua deficiência visual ou você adquiriu no decorrer do tempo? Eu nasci com a deficiência visual, não foi diagnosticado na gestação, né, durante a gestação, então não houve o diagnóstico. Foi depois que eu nasci, os médicos notaram, porque o meu olho, a bolinha, digamos assim, não é redondinha como normalmente é das demais pessoas sem deficiência, né? Então, acredito que tenha sido isso, e também eu nasci de 7 meses, né? Nasci prematura. Dizem que é genética a minha deficiência visual, porque a minha mãe, ela enxerga muito pouco de um olho só, de um lado. O meu pai também tem algum tipo de deficiência visual, mas na época, eu cresci em cidade pequena, né, no interior do Rio Grande do Sul, então, na época, a gente não ia muito atrás disso, né, era mais difícil, então, meus pais não sabiam muito sobre o assunto. Então, quando eu nasci, a minha mãe, né, que na época estava morando sozinha, acho que meu pai também, mas ele não foi assim tão presente, ele tinha outras questões, porque eu tive um pai que era alcoólatra, então, uma longa história, mas quando eu nasci, então, minha mãe, ela foi atrás de médicos, né, com consultas, investigando, e aí, com o tempo, após várias consultas, a gente foi para Porto Alegre, onde eu tive, então, a minha consulta no Banco de Olhos, que ele é uma grande referência aqui do Rio Grande do Sul, como um hospital, né, uma clínica, enfim, que trata da questão visual, e aí, a partir disso, eu segui com as minhas consultas até hoje no Banco de Olhos. Então, desde que eu nasci, eu faço consulta de acompanhamento, periodicamente, a cada 6 meses, agora faço exames também. Antes acho que eu não fazia exame, mas agora eu faço, por conta das coisas que vão, as tecnologias, né, vão avançando, as coisas vão se aprimorando, então eu faço esse acompanhamento e nesse processo também, né, sendo uma pessoa com baixa visão, que na época não era falado sobre o assunto, né, não se falava sobre pessoas com deficiência, ainda mais que como eu cresci em uma cidade pequena no interior, então não era um assunto que tinha dentro de casa, nem fora de casa, e eu tinha as minhas dificuldades, eu não entendia muito bem, e aí o tempo foi passando, né, só ao longo do tempo eu fui me entendendo, me conhecendo e todo esse processo. Você é de qual cidade do Rio Grande do Sul? Eu nasci em Caiçara, mas eu fui registrada em Frederico Westphalen, que é um pouquinho maior que Caiçara. Não vou lembrar de cabeça a população, mas são cidades bem pequenas. Essa outra cidade é de descendência alemã? Eu não sei se eu vou saber te dizer. Eu sei que, por parte de mãe, eu tenho descendência italiana. A cidade lá, não sei te dizer. Talvez italiana, não sei. Como foi para você a questão de passar do tempo e se entender como uma pessoa com baixa visão? Foi bem tardio, digamos assim. Às vezes eu penso sobre isso, né? Porque com 13 anos, eu, a minha mãe e a minha irmã mais nova, porque eu tenho uma irmã mais nova, quase 10 anos de diferença, a gente veio para
mais perto da cidade de Porto Alegre. Então, a gente saiu da cidade onde eu cresci, onde a gente estava no interior, e veio para cá pelo motivo de se afastar do meu pai, porque, enfim, meu pai tinha os problemas dele com álcool, e aí foi uma decisão da minha mãe de, digamos que largar tudo, pegar eu e minha irmã e vir pra cá, pra onde a gente tá agora. E aí, foi nessa época, eu tinha 13 anos, a minha irmã tinha 3, nessa época que eu me deparei com inúmeras situações que eu não tinha antes, né? Eu vim para uma cidade diferente, para um ambiente diferente, a escola, né? Tudo muito diferente, e foi ali, naquele momento, que eu me deparei com a questão de eu ter dificuldade e não entender sobre isso. Assim, né, sofri bullying, enfim, tive várias questões e situações as quais eu não entendia, mas que eu acabei passando por aquilo e que eu senti na pele a diferença, né, de ser uma pessoa com deficiência, mesmo que eu não sabia. A única coisa que eu sabia era que eu não me enxergava igual às outras pessoas, então nem tudo eu conseguia fazer, né. Na educação física sempre foi difícil, tentavam me incluir, mas aquilo não era inclusão e eu não sabia na época. Tive muita dificuldade em fazer amizade, eu era uma pessoa muito tímida. Então, para mim, assim, foi bem difícil, pelo fato de não entender e não saber lidar com aquilo, né? Teve um período, assim, que até fiz amizades online, em rede social, porque era onde eu podia ser eu, sem as pessoas de longe, à distância, saberem que eu tenho uma deficiência, né, que eu tenho alguma dificuldade. Então, eu lembro que na época eu tive essas amizades, o que me ajudou, porque fora isso, na escola, enfim, eu não tinha. E aí eu acabava tendo essas à distância, né, amizades virtuais. E aí o tempo foi passando, tive vários momentos da minha vida, momentos difíceis. O último ano do ensino médio foi o mais difícil para mim, porque eu acho que eu estava no limite, assim, no limite que eu não queria mais nada, não queria ir para a escola, não queria encarar nada daquilo. E aí concluí então a escola, comecei a me recuperar aos poucos, né, não precisando lidar com o que eu lidava então na escola. E aí eu acho que deu uns 2 anos, mais ou menos, depois que eu terminei a escola, comecei a trabalhar. Eu recebia o BPC, né, na época que eu estava no ensino médio ali, eu acho que um pouco antes até, por um período eu recebi o benefício, e na minha cabeça eu recebia também esse benefício pelo motivo que eu não podia trabalhar, né, não tinha condições, não tinha capacidade de trabalhar. E aí, então, depois que eu terminei a escola, depois que passou esses 2 anos, eu comecei a buscar emprego, buscar trabalho. E eu lembro que eu pensava, mas por que eu tenho que dizer no currículo que eu sou uma pessoa com deficiência? Por quê? Enfim, nesse processo todo, né? Aí eu comecei a trabalhar, encarei mais situações, não foi igual à escola, graças a Deus, não foi tão difícil, mas foi diferente, foi coisas novas. Ali também eu comecei a me entender no mercado de trabalho, o que eu conseguia fazer, e cada vez eu me adaptava, né? Aonde eu estava trabalhando, e aí foi muito legal na época, porque eu pude perceber que eu conseguia fazer mais do que eu achava que eu conseguia, né? Eu ia além, eu podia ir além, e eu tinha, às vezes, essa conversa com a minha liderança na época, dizendo como eu me sentia, como eu gostaria de fazer cada vez mais coisas onde eu trabalhava, só que ela dava uma certa liberdade, mas ainda não era o suficiente. Eu ainda era desconsiderada, ela não contava comigo, né, na questão de dar alguma demanda de trabalho para alguém, nunca era para mim, por mais que tivesse eu e outro colega do meu lado, nunca era comigo que ela falava, e aquilo mexia comigo. E eu ficava muito revoltada, muito brava, e pensando, mas por quê? O que eu tenho de errado?
E aí eu fiquei 2 anos, depois troquei de emprego de novo. O que foi esse primeiro trabalho? Esse primeiro trabalho foi no mercado atacado, né? O mercado atacadista. Eu fiquei na parte de frutas, verduras e legumes, né? Que chamo do hortifruti. Aí eu comecei trabalhando na balança, onde eu pesava as frutas, algumas carnes também que eram pesadas naquele mercado. Então, eles colocavam pessoas com deficiência na balança. Era como se a pessoa com deficiência tivesse que ficar ali. A função dela era aquilo ali, porque ela ia ficar sentadinha fazendo aquilo ali. Só que o setor, ele ia além daquilo. Ele tinha a parte de freezer, dos congelados, né, das carnes, tinha os iogurtes, né, manteiga, mortadela, enfim, esses frios. E aí eu via os meus colegas fazendo as outras demandas e eu queria também fazer. Eu não queria ficar só na balança, porque também era cansativo, né? Atender as pessoas direto, várias horas. Eu queria fazer outras coisas. E aí foi ali que eu fui buscando fazer mais. E às vezes acontecia de que eu não conseguia, porque tinha que ter alguém na balança. Se eu saísse dali, alguém tinha que ficar ali. E nenhum dos meus colegas queria ficar na balança, porque é chato, porque eles queriam ir pra lá e pra cá. E eu também queria. Então deu acho que uns 2 anos e depois de todo o movimento que eu fui tentando fazer, tentando buscar, eu mudei algumas coisas no setor, né? Algumas coisas mudaram por minha causa. Tanto que a líder na época, a minha chefe do setor, ela criou uma escala de pessoas que ficavam na balança. Tal dia fulana, tal dia ciclano, tal dia não sei o quê. E aí eu meio que fiz aquela mudança de tanto que eu bati o pé e mesmo batendo o pé também eu senti muito daquilo, né, que em parte me fazia mal também porque eu não entendia. E aí eu sabia que eu não ia crescer e me desenvolver profissionalmente até que eu saí de lá. E aí eu fui então para atendimento no telefone, atendimento receptivo, direto no telefone. Aí, assim, um emprego novo, uma coisa nova. Eu acabei saindo do mercado onde eu estava para esse outro porque eu precisava sair. Tinha dias, assim, que eu chorava quase todos os dias quando chegava em casa, porque aquilo mexia muito comigo, eu não gostava, eu não me sentia bem, eu tava cansada, e aí eu acabei, então, trocando de emprego. Fiquei uns 10 meses nesse outro emprego, no atendimento receptivo, com vendas. Nossa, eu odiava vender, eu sou péssima em vendas, eu não consigo criar toda uma história, eu não consigo insistir para uma pessoa que ela compre algo se ela não quer. Eu não consigo ser essa pessoa que insiste. Então, eu tinha muita dificuldade em vender. E era vender empréstimo, cartão de crédito. Nossa. E aí a pessoa ligava, porque era banco, né? A pessoa ligava e dizia, nossa, eu tô endividado, tem um empréstimo, alguma coisa aí, porque eu tô endividada. E eu tinha que ver se ela tinha algum crédito, ou, enfim, seja lá qual fosse a situação da pessoa, sei lá, fosse assaltada, eu tinha que oferecer algum empréstimo, algum cartão pra pessoa. E eu não gostava daquilo. Ai, era horrível. E eu atendi de tudo, né? De tudo, de todas as situações possíveis, assim. Mas também eu tive uma líder que era de equipe, né? Era de 20 pessoas, mais ou menos. Aí eu tive uma líder que ela me ajudou muito, assim, tentou, né? Me ajudar muito com vendas, e eu não era boa. Mas ela sempre conversava comigo, em algum momento ela me chamava, me questionava, assim, tentando entender por qual motivo eu não conseguia oferecer, mas eu não saía da minha boca, eu não conseguia insistir pra pessoa se ela não quisesse nada, e eu perdia, né? Eu perdia a venda, eu perdia a comissão, eu ganhava muito pouco de comissão, vendia uma ou outra coisa dentro do mês lá e era isso. Mas nesse período também, eu tive a oportunidade, porque a minha chefe, ela me deu essa liberdade também, eu tive a oportunidade de ficar como apoio, que eles chamavam de apoio, para ajudar nas turmas
que estavam entrando na empresa. Porque quem entrava nessa empresa recebia um mês de treinamento para atendimento, né? Treinamento do que fazer, quais os tipos de bloqueio de cartão, né? Como contratar empréstimo, tinha script de atendimento, e aquilo tudo eu tinha decorado tudo, eu sabia todas as informações, eu era péssima em vendas, mas eu sabia todas as informações do que fazer, do que não fazer, porque eu me esforçava, eu sempre fui uma pessoa esforçada, então isso eu sabia, e aí eu fui para ficar de apoio e ajudar a turma que estava entrando, que estava passando por esse treinamento na entrada da empresa, né, do trabalho, de atendimento, e eu gostava muito de ajudar as pessoas quando elas tinham dúvida, porque início, né, tava começando, as pessoas estavam começando a atender as ligações e ficavam nervosas, igual eu no início, eu ficava nervosa quando eu atendia uma pessoa que falava, ai, meu cartão foi bloqueado, ai, teve um débito na minha conta, não sei o que é, e aí eu ia lá, eu ajudava, dizia, olha, é isso, e também a gente tinha um site, né, com todas essas colinhas, um site onde dizia todas as instruções de tudo que a gente tinha que fazer. Aí eu tinha decorado todos os caminhos de tudo. Se era a primeira opção, segunda opção, aí eu encontrei uma forma, né, porque como eu decorei tudo isso, eu dizia, clica no botão tal. Eu não estava vendo a tela, não conseguia ver a tela da pessoa que eu estava ajudando, mas eu sabia certinho o caminho na minha cabeça. Eu tinha decorado o caminho. E era assim que eu ajudava. Só que também, nessa época, eu não falava pra ninguém que eu tinha deficiência visual. Eu não falava e eu não conseguia falar, porque eu sabia que a pessoa ia me ver como se fosse... Mas você tinha vergonha? Sim, tinha muita vergonha, porque a minha vida toda, mesmo tendo dificuldade, assim, na minha cabeça era assim, se eu tendo as dificuldades que eu tenho e não falando para as pessoas que eu tenho deficiência visual e elas já me excluíam, imagina se eu falar que eu tenho uma dificuldade, aí que elas vão colocar mais limite em mim, mais limitação, né? Vão me ver com essas limitações. E isso era coisa da minha cabeça, que eu tinha desenvolvido ao longo, né, dessa minha trajetória toda, desse meu histórico todo. Então, eu desenvolvi várias crenças, né, na minha cabeça que para mim na época faziam sentido. Então, eu não falava para ninguém que eu tinha dificuldade. Por quê? No momento que eu estava ajudando aquelas pessoas, né, sendo como apoio naquele treinamento, nossa, eu estava sendo uma pessoa importante, eu estava sendo útil, então eu não podia estragar aquilo. Se eu dissesse que eu enxergava pouco, eu ia estragar. Não iam mais querer me chamar, porque iam achar, não, mas ela não vai conseguir. Não, mas não vai dar certo, ela não vai conseguir. E, enfim, eu já fiz cada coisa nessa época por não falar que eu tenho baixa visão, porque eu quase me batia nas coisas. Eu fui para uma cidade, porque às vezes o treinamento era em outra cidade. E teve uma vez que eu peguei o ônibus da empresa, que ia até a outra cidade, e eu fui sem querer, e eu não tinha visto que a turma não tinha ido, era outra turma que tinha ido. Enfim, eu fui até lá errado, tive que voltar de Uber, ai meu Deus, tudo isso porque eu não tinha falado que eu tinha deficiência visual. A minha chefe, ela sabia, só que quando eu ficava de apoio, né, nesses treinamentos das pessoas que estavam entrando na empresa, eu não falava pra ninguém que eu tinha deficiência visual, para quem estava ali, né, porque era sempre pessoas diferentes, né, outra questão também importante. Nesses treinamentos, era sempre pessoas novas que estavam entrando na empresa e pessoas diferentes que davam esse treinamento para os novos funcionários, então tinha essa certa rotatividade, e eu não deixava claro que eu tinha dificuldade, eu só ia ali e me achava incrível por estar naquele lugar e poder estar contribuindo. Esses treinamentos, você chegou a fazer
fazer algum curso superior durante esse período? Voltado para esse trabalho, quer dizer? Isso. Não cheguei a fazer nada. O que eu sabia na época, né, que contribuía para esse meu papel, era ter decorado todas as informações da empresa sobre as orientações, sobre os scripts, porque mesmo que eu não fosse boa em vendas, eu tinha que saber como orientar o cliente, sabe? Eu tinha que saber como orientar a pessoa. Nossa, eu já peguei cada caso de fraude, que eu tinha que encaminhar. Eu chegava até a ficar nervosa. Mas eu tinha que saber várias coisas de como lidar com aquela situação, né? Qual orientação passar para a pessoa, por qual motivo. Então, eu buscava muito essas informações e tanto que a gente trabalhava com notas também. Nota de venda, né? Volume, enfim. E nota de atendimento. Quando tu liga para algum atendimento, assim, né? Central de atendimento, lá no finalzinho tem, de 1 a 10, né? De 0 a 10, dê a nota. Para mim, a maior nota era de atendimento, porque eu sempre atendia muito bem as pessoas. Tinha, às vezes, umas senhoras de idade que eu adorava conversar e não tava nem aí. Eu tava conversando aos montes porque tinha tempo de ligação também. Eu não podia ficar falando horas com uma pessoa, tinha limite, né, de tempo de ligação. Às vezes eu extrapolava e conversava mesmo. E da vida e das coisas, assim. Tinha momentos que era bom, mas era tudo muito regulado, né? Porque, se eu queria ir no banheiro, eu tinha pausa só de uns minutinhos. O intervalo era só, acho que 20, 30 minutos para comer alguma coisinha e voltar, porque era 6 horas, né, por dia. Normalmente esses trabalhos, assim, são 6 horas diárias e aí tem só uns 20, 30 minutos de intervalo. Então era tudo uma correria também. E aí nos dias que eu ficava de apoio, né, nos times de treinamento, eu não vendia, eu não ganhava. Meu score, a gente chamava de score, ia lá embaixo. E, enfim, mas eu tava fazendo o que eu gostava quando eu ficava de apoio. Nossa, eu acordava assim, nos dias que eu ficava de apoio, eu acordava pulando da cama, porque eu me sentia útil, porque eu me sentia, assim, a pessoa que tinha informação, que podia ajudar, né, diferente da minha vida, que eu sempre precisei de ajuda. Então, naquele momento que eu ficava de apoio, eu era a pessoa que podia ajudar outras pessoas. E aquilo me fazia feliz e me fez ver e entender também do que eu gostava de fazer, né? Que é com essa parte, então, de pessoas, né? Voltado mais para pessoas, onde eu pudesse ajudar de alguma forma, contribuir. E aquilo me ajudou também a entender o que eu queria ser e fazer da minha vida. Então, agora entrando nessa parte do que você gostaria de ser e fazer, aí... como que você depois prosseguiu os cursos que você fez, quando você decidiu, agora eu quero ser isto? Sim, então, vamos voltar só um pouquinho, que agora eu me lembrei da época exatamente. Quando eu trabalhava no mercado, eu tinha um colega meu que ele estava cursando pedagogia, eu acho que era. E a gente falava às vezes sobre isso. Eu acho que até foi um pouco antes de eu começar a trabalhar. Eu lembro que eu li um livro de uma autora brasileira, onde era um livro da história dela, que ela contava que ela teve uma doença degenerativa, onde ela perdeu o movimento dos membros, os braços, as pernas, e ela precisou de fisioterapia. Eu não conhecia essa profissão, mas ao ler esse livro, não vou lembrar o nome, eu me encantei com a profissão de fisioterapia, porque, né, a questão da reabilitação, de trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, e aí eu comecei a pesquisar, buscar e cada vez me apaixonar mais pela fisioterapia. Aí, quando eu estava trabalhando no mercado e conversando com esse meu colega que ele fazia pedagogia pela Uniaselv, ele me falava sobre a universidade, sobre o curso, e eu comentei, né, que eu queria muito fazer fisioterapia, e aí eu fui pesquisar na Uniaselv o curso, e tinha.
Eu acho que era semipresencial quando eu tinha visto. E quando eu vi, tava num preço promocional. E eu pensei, será que é agora? Será que eu faço? Será que eu faço? Será que é agora? E pensando e tentando decidir, comecei a fazer o curso de fisioterapia pela Uniaselv. Com o tempo, né? A princípio eu comecei as aulas online, e aí com o tempo diziam que ia ter aulas práticas. Aí o tempo foi passando, aí a universidade ela tem o laboratório virtual, não tive aula prática, mas eu fiz, eu acho que uns 3 anos e pouquinho de fisioterapia. Eu parei porque eu já tinha saído desse emprego que eu fiquei 10 meses, que era atendendo o telefone, né, que eu comentei que eu ficava de apoio. Eu fui para outro emprego e estava cursando fisioterapia. E aí esse outro emprego que eu fui é onde eu tô agora, a empresa, né, onde eu tô agora. Mas eu comecei num setor muito voltado para o calçado, né? Como é uma empresa de moda, tem várias marcas de calçado, e aí comecei a trabalhar então em contato com fábricas de calçado, com parte de negociação de calçado para a fábrica produzir as marcas, né, da empresa. Então ficou muito distante o que eu trabalhava com o que eu estava estudando. E aquilo estava me dificultando muito. E também porque o estágio estava chegando da fisioterapia. E eu sabia que não tinha como eu largar meu emprego e só fazer o estágio. O estágio ele não podia ser remunerado, né, dentro da fisioterapia e terapia ocupacional. Recentemente foi estipulado que o estágio ele não pode mais ser remunerado, então não tinha como eu não trabalhar, e aí acabei tomando a decisão de trancar por vários motivos. Foi difícil, porque eu gostava muito da fisioterapia, área da saúde, e aí quando eu tranquei, passou ali uns meses e eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Eu não queria parar de estudar, né? Não queria ficar sem nada. Aí eu pesquisando, mas o que eu gosto? O que eu gosto? O que eu podia fazer? Aí eu pesquisando. Aí eu, de tanto pesquisar, né, cheguei na gestão de recursos humanos, que não é só recrutamento e seleção, ou não é só o que eu achava que era, é muito mais amplo, né? Dentro de RH tem inúmeros caminhos, inúmeras opções. Então foi ali que eu entendi, pode ser que seja isso. Enfim, com o tempo fui trabalhando isso, assim, pensando se realmente é isso, entendendo os caminhos e tudo mais. E hoje estou cursando, então, RH, me formo ano que vem, e aí depois eu já quero fazer pós-graduação. Estou pensando ainda, tem algumas opções assim em mente, mas estou pensando, mas também já sei que eu quero fazer a pós-graduação depois. E essa questão da sustentabilidade, que você gosta também, né? Como que se deu isso? Sim. Na empresa, então, onde eu tô, eu entrei em setembro de 2022, no setor de sourcing, que a gente chama, que envolve, então, a parte de negociação com fábricas, que são fábricas parceiras que produzem para as nossas marcas, e também tem a parte de entrega, né? Entrega para as lojas, onde é acompanhado dentro do setor, né? Cada pessoa tem a sua função ali. Então, eu fiquei, deixa eu ver quanto tempo deu, 2024, acho que deu quase 2 anos. Eu sei que eu fiquei de setembro de 2022 até abril de 2024, até março de 2024 nesse setor, e com o tempo, eu não me identifiquei, né, por mais que eu aprendi muito, eu não sabia nada de calçado, nunca tinha trabalhado com nada, né, relacionado ao calçado, e eu tinha inúmeros desafios, porque as fábricas me questionavam muito sobre o processo do calçado, né, que só quem trabalha sabe
como é feito o calçado, né? A parte da produção, é muita coisa, é muito detalhe, meu Deus. E são inúmeros materiais, são inúmeros processos. Com o tempo eu não estava mais me encontrando ali. E aí, a minha coordenadora desse setor, ela sabia que eu já não estava me encontrando muito, que eu queria outra coisa. Comecei a falar para ela que eu queria RH. Eu queria RH, porque era aquilo que eu ia fazer, era aquilo que eu gostava. Então, ela começou a ir atrás, começou a me ajudar. Eu me candidatei a algumas vagas dentro da empresa para RH, mas não me chamavam, eu não conseguia ser chamada, enfim. Com o tempo, essa minha coordenadora, ela encontrou uma pessoa da área de sustentabilidade que era responsável pelo pilar de diversidade e inclusão dentro da empresa. E aí ela fez com que essa pessoa desse setor tivesse uma conversa comigo. E aí foi que a gente teve, então, essa conversa, um belo dia. Eu não sabia que tinha área de sustentabilidade, que tinha um pilar de diversidade e inclusão na empresa. Então, foi a partir dessa conversa com essa pessoa que eu conhecia um pouco mais da área, né, que eu sabia, então, que tinha. E os dias foram passando. Eu acho que deu um mês e pouco, eu recebi uma carta proposta de mudança de setor, que era para, se eu quisesse, né, trocar de setor, sair de onde eu estava e ir para a área de sustentabilidade. Aceitei, super feliz, bem empolgada, porque a proposta também seria eu apoiar na área de diversidade, né, no pilar de diversidade e inclusão. E foi aonde eu fui. Então, foi aonde eu comecei a aprender mais sobre a área num todo, contribuir no pilar de diversidade e inclusão. Foi aonde eu tive várias oportunidades e venho tendo cada vez mais. Então, é uma área que eu me identifico muito e que a gente trabalha muito diferente da área que eu comecei antes dentro da empresa, porque era uma área muito, como é que eu vou dizer, acho que operacional, e agora, na área onde eu tô, ela é mais de influência, né? Nós, do time de sustentabilidade, temos o papel de influenciar pessoas, essa é a palavra, influenciar pessoas no tema de sustentabilidade, de diversidade, então, tudo que envolve esses temas. E também que a gente trabalha muito no coletivo, né, em conjunto com outras áreas, porque sustentabilidade, né, já tem a estratégia do negócio que é voltada para a sustentabilidade. Então, ali eu pude me desenvolver e eu senti que, de fato, eu estava contribuindo de alguma forma e que eu estava trabalhando com uma coisa incrível, importante, que nada mais é que lutar e trabalhar por um mundo, uma sociedade mais diversa, inclusiva e sustentável. Então, hoje e esse tema diversidade e inclusão, ele fez você estudar mais e se entender melhor como deficiente para poder passar isso? Sim, nossa, foi assim fundamental. Eu lembro que o ano passado, né, no mês de, acho que foi abril, que eu mudei de setor, que eu comecei a conhecer como era o trabalho de diversidade e inclusão dentro da empresa, eu pude explorar mais, eu fazia cursos, eu participava de eventos de diversidade, né, eventos online, eu conheci consultorias, eu pesquisei mais, então com certeza, eu explorei mais, né, sobre o tema, sobre mim, a partir desse momento, quando eu tive essa mudança de setor, eu comecei também a acompanhar a minha colega na integração dos novos funcionários, porque toda semana na empresa tem pessoas novas que entram e ela falava na integração sobre a área de sustentabilidade. Tinha um horário, né, um momento que ela ia na integração e falava sobre a área, e a ideia era eu tomar aquele lugar. Eu começar, que estou até hoje, toda semana eu falo em um momento do dia na integração
integração dos novos funcionários, e eu passei a falar, nesse momento da integração, que eu sou uma pessoa com deficiência visual. Toda semana eu falo para quem tá entrando, então foi uma forma de eu falar, né, sobre isso, de eu me identificar dessa forma e de eu expor que eu sou uma pessoa com deficiência visual. Aquilo fluiu, aquilo contribuiu muito para mim, porque eu sentia que eu podia, que era importante aquela informação. Então, né, ao longo desse tempo, sim, eu aprendi muito, eu pude me conectar muito mais, eu tinha liberdade de pesquisar sobre o tema, porque eu precisava também pesquisar, né, sobre o tema, e não só de pessoas com deficiência, mas de pessoas negras, que eu não sabia antes, hoje eu sei mais, de pessoas LGBT, eu também sendo uma pessoa LGBT, aí em mais um recorte, de mulheres também, né, essa questão de gênero. Então, tudo isso para mim foi muito importante. A questão também da moda, né, recentemente você participou de um evento, nós até falamos sobre isso fora do ar, né, um evento, você encontrou pessoas com deficiência também da área da moda. Queria que você falasse um pouco sobre isso, de saber que tem modelos, pessoas com deficiência também na área da moda. Eu acho que isso é muito importante, né? Por mais que ainda a gente veja pouco, muito pouco na área da moda, pessoas com deficiência, produtos que são adaptados, ainda tem pouco, mas aos poucos vem avançando, né, essa questão da representatividade, e é uma coisa que a gente trabalha também dentro da empresa, né, com as marcas. É um trabalho constante, não é de um dia para o outro, de uma hora para outra. Algumas marcas conseguem ter esse olhar mais voltado para a diversidade, para a representatividade, outras marcas ainda têm um caminho um pouquinho mais longo, assim, nesse sentido, mas sobre o evento, eu achei muito legal, assim, essa questão da representatividade mesmo, de saber que tem modelos com deficiência visual ocupando esses espaços que são tão importantes, e que a gente precisa ver diversidade em todos os lugares, em todas as áreas, porque, por exemplo, para uma pessoa que é cega ver outra pessoa também que é cega desfilando, sendo modelo, ela pode, além de se identificar, poder sonhar com aquilo, porque ela está percebendo, entendendo que aquele lugar está sendo ocupado também por uma pessoa muito similar a ela, né, tendo uma deficiência visual. Então, eu acho que isso abre caminhos, abre esses desejos e sonhos de outras pessoas ocupando aquele espaço, e muito vendo essa possibilidade, né, que é possível sim. Então eu acho que ao longo da minha vida também isso foi bem importante para mim, quando eu tive um maior contato com outras pessoas com deficiência visual também, que eu não me senti mais tão sozinha como eu achava que como eu me sentia, na verdade, né? Então, essa questão de se identificar com outras pessoas ocupando outros espaços, sejam eles importantes, essa identificação, ela é muito importante para que a gente consiga se visualizar naquele lugar, né? Sentir que a gente pode também chegar lá. No começo da entrevista, eu vou voltar um pouquinho no assunto, você falou que você sofreu bullying quando você era criança, né? Enfim, como que você trabalhou isso, mesmo com a sua família? Naquela época não se falava muito da questão do bullying. Como que você trabalhou isso? Então, como eu comentei, não era um assunto falado dentro de casa. Eu acho que a forma que eu lidei foi que, quando eu terminei a escola, eu fui me recuperando. Ou seja, eu não lidei com aquilo, assim. Eu lidei, mas do jeito que eu soube na época. Eu não... acho que não tinha nenhum tipo de ajuda. Eu não falava com ninguém, não compartilhava com ninguém. Agora, lembrando, eu cheguei até buscar ajuda psicológica, fazer terapia, através de um posto de saúde. Tentei 2, 3
várias vezes e eu não gostava. A psicóloga, eu sentia que ela tentava colocar a culpa em mim das coisas. Não sei, eu sei que eu não conseguia, assim, não sentia uma conexão com a psicóloga, né, das vezes, assim, que eu tentei e eu pensava, eu não tenho mais jeito, não vou conseguir, enfim, então foi difícil, assim, eu acabei não conseguindo lidar como deveria, eu lidei da forma que eu lidei, assim, sem nem saber. Então, hoje em dia, eu consigo perceber mais isso, né, essa questão de tudo que eu passei e de que eu acabei lidando da forma a qual eu encontrei na época e que hoje eu ainda sinto isso, né? Tem coisas que eu desenvolvi tempo atrás que eu carrego até hoje, inconscientemente, né? Hoje eu consigo fazer terapia, faço terapia com uma psicóloga que atende pessoas com deficiência, pessoas surdas, então às vezes ela me traz essas experiências, né, essas questões, assim, ela fala assim, eu tenho um paciente com deficiência visual, que ele também tem essa mesma dificuldade, e eu acho que esse entendimento dela e essa experiência contribui muito, e isso para mim, me ajuda muito, porque eu sei que o que eu falar, ela vai entender. Claro, às vezes ela faz perguntas, até provocações, isso é normal, mas também ela consegue entender melhor nesse sentido. Dani, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência também, sendo uma pessoa com baixa visão, de estar aprendendo Libras. Sim. Eu fico muito feliz porque é isso, né? Eu gosto muito de trabalhar diversidade e inclusão, de estudar, de aprender. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com pessoas com deficiência, né, contribuir para inclusão, né, a promoção da inclusão e aprender Libras é uma forma de melhorar a comunicação, né, então quando surgir uma situação, quando precisar, eu já vou ter uma base da Libras com uma pessoa surda, então é uma forma da gente, além de aprender uma nova língua, poder contribuir com a inclusão de pessoas surdas de forma comunicacional. E aí, a partir desse curso, ele é feito com uma turma de em torno de 21 pessoas. E antes de iniciar esse curso, que ele é oferecido pela empresa em horário de trabalho, então a gente tem um horário reservado toda semana para fazer esse curso, uma pessoa do RH me chamou para entender como que seria para mim, né, para perguntar, o que tu precisa, né, como que vai ser para ti. Então, nessa busca de entender quais seriam as minhas necessidades, o que eu achei muito legal. E aí eu comentei assim, que eu teria que entender ao longo do curso ou no primeiro dia como que seria melhor para mim, porque em primeiro momento eu não tinha pensado em nada, assim, eu teria que entender como que seriam as aulas, se teria alguma dinâmica, se, enfim, seria apresentado algo, e aí quando o curso começou, foi feito uma meia roda, né, em letra C, assim, na sala, e aí eu sentei bem no cantinho, na cadeira do canto, bem próximo ao centro, digamos assim, da sala, mas onde a professora estava, e aí eu comentei com ela, olha, não vou conseguir te ver no centro da sala. Daí ela disse assim, então eu vou sentar aqui do teu lado. Aí a gente conseguiu adaptar, né, então foi adaptado para mim, para que eu conseguisse visualizar mais perto o que ela estava fazendo. Vez ou outra, quando eu não consigo ver, quando ela vira para algum lado, enfim, eu pergunto, como é que é mesmo isso? Como é que é? E, enfim, a gente sempre encontra formas. Teve um outro dia que ela tava com tipo um quadro, eu não vou lembrar o nome agora, mas era tipo um quadro no meio da sala onde ela escreveu de caneta frases.
e eu pensei, eu não vou conseguir ver daqui, né? Não tava conseguindo enxergar aquele quadro no meio da sala onde estava escrito. Aí eu chamei ela e disse, olha, eu não vou conseguir enxergar daqui. Daí ela disse assim, o que tu acha de tu tirar uma foto? E eu, boa ideia! Eu não tinha pensado, já teve outras vezes que eu já utilizei essa opção, né? Esse meio de quando eu não tô enxergando, eu tiro uma foto, eu dou um zoom com o meu celular, aí eu consigo ver. Mas aí nesse dia, então, foi dessa forma que eu consegui. Eu fui lá, tirei uma foto, aí eu consegui ver as frases. Então, sempre tem alguma forma de adaptar. Eu sei que se for uma pessoa que está se comunicando em Libras de longe, eu não vou conseguir ver. Então, vai ter que ser de perto. Apesar disso, né, eu tô bem feliz de estar aprendendo Libras, mesmo às vezes tendo alguma dificuldade ou alguma questão que tenha que ser adaptada. Eu acho que é importante, mesmo eu tendo baixa visão, é importante eu estar aprendendo Libras, né, mais uma forma de me comunicar e poder incluir pessoas surdas. É muito legal que às vezes, quando tem alguma reunião ou algum evento, alguma coisa que é online, que tem janela Libras, eu dou zoom na tela do meu computador, dou zoom na pessoa intérprete de Libras e vou tentando identificar os sinais, assim. Claro, fazem muito rápido, mas às vezes eu consigo identificar, assim, alguns sinais. Aí eu vou aprendendo aos poucos. Dani Borges, em nome da Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, em parceria com o canal do YouTube da Rádio Web Teletema e demais emissoras parceiras. Gostaria de agradecer a sua atenção, gentileza aqui conosco, e gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Se quiser passar os seus contatos, fique à vontade. Bom, primeiramente agradecer, né, a oportunidade, esse momento de compartilhar um pouquinho sobre mim, então, sobre a minha história e a mensagem que eu deixo, principalmente para as pessoas com deficiência que conheçam a própria história, né? Eu, depois que comecei a pesquisar, a trabalhar, eu me identifiquei mais, me senti mais parte e próxima da luta das pessoas com deficiência, que não é de hoje, que não é de agora, por mais que a gente fale mais sobre isso agora, que isso é muito bom, é muito importante, mas também é de uma longa história, né? De uma luta que vem há muito, muito, muito tempo. Então, isso é muito importante da gente entender, a gente aprender e se colocar nesse lugar, né? Se posicionar dessa forma, trazendo até com relação à minha história, que antes eu não falava que eu era uma pessoa com deficiência, hoje eu falo. Hoje eu falo mais porque eu sei da importância de eu me colocar dessa forma em diversos espaços, né? No momento que eu tô em um espaço e que eu falo que eu sou uma pessoa com deficiência, eu tô gerando transformação, porque eu tô ocupando aquele espaço. As pessoas precisam saber que pessoas com deficiência e demais pessoas, elas podem e devem ocupar todos os espaços. Então, quando eu falo que eu sou uma pessoa com deficiência em um espaço, eu tô revolucionando, eu tô ocupando um espaço onde as pessoas não esperavam ver uma pessoa com deficiência. Então, até no meu trabalho isso acontece muito. E eu tenho muito orgulho disso, assim, de ser essa pessoa, de buscar, né, essa representatividade, e que todas as pessoas, sendo pessoa com deficiência ou não, podem contribuir para uma sociedade mais inclusiva, mais diversa, mais respeitosa e mais sustentável também. Conversamos com Dani Borges, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.